Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse dia saudar você muito bem-vindo e neste dia eu quero compartilhar com você algo muito interessante. Hoje é um vídeo simples, mas eu tenho certeza que vai ser de muito aproveitamento para a sua vida. Eu vou colocar aqui pelo menos 6 coisas. Queria que você acompanhasse aqui do lado pelo menos 6 coisas que nós muitas vezes ouvimos nos nossos púlpitos, mas que infelizmente não está contido na palavra de Deus. Então, o vídeo deste dia é por questões de aprendizado. Eu acho que todo dia é dia de nós aprendermos, e eu confesso que quando eu me deparei, nas vezes que eu li a Escritura, com descobertas que eu achava que estava contida na Escritura, mas que não estava, eu fiquei um pouco assustado, preocupado, e foi difícil até reaprender a me adaptar com essa situação, mas foi de muita valia para a minha vida, e eu tenho certeza que vai ser também para a sua vida. Então, eu colocarei aqui do lado todos os pontos que eu estarei citando neste dia para a sua meditação. A primeira coisa que nós ouvimos muito nos dias de hoje e que não está contido na Escritura é o velho jargão de dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Meus queridos, nós sabemos que esse texto não está contido na Escritura Sagrada, é mais um jargão que nós escutamos. E se nós quisermos acompanhar o que de fato a Escritura diz, Provérbios capítulo 24, versículo 16, vai dizer que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então, quando o homem cai, tem que ser a atitude do homem levantar, né? Não é que o homem vai cair e Deus vai ter que levantá-lo. Isso é interessante porque quando o filho pródigo ele cai, diz a Bíblia Sagrada, lá em Lucas, capítulo 15, versículo de número 18, que ele diz, eu me levantarei e irei ter com meu pai. Diz o versículo 20, que ele se levantando foi ao encontro do seu pai. Então, quando nós caímos, nós temos que tomar a atitude de também nos levantar. E quando nós nos levantamos, Deus estende a sua mão e nos socorre. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você neste dia, e o segundo jargão, a qual é muito citado, mas que também não está na Escritura, é aquele que diz que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Queridos, nós precisamos observar que isso não deixa de ser uma verdade, isso é uma verdade. O diabo também veio para matar, roubar, para destruir, para acabar com a humanidade, com o ser humano. Mas nós precisamos ser coerentes com o que diz a Escritura. E o texto de João, capítulo 10 e verso 10, não fala acerca do diabo. Na verdade, todo o capítulo 10, se observado com cuidado, nenhuma parte dele fala a respeito do diabo. E quando a Bíblia diz que o ladrão não veio senão a matar, roubar e a destruir, Jesus está traçando uma comparação entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário é aquele que não é pastor, como ele mesmo vai dizer na Escritura. Jesus está se colocando ali como o bom pastor e citando também uma segunda pessoa que é conhecida como o mercenário, o ladrão, aquele que vem para extorquir aquilo que a ovelha tem. Vem para tirar aquilo que é de posse da ovelha. O interesse dele é o lucro, o interesse dele é completamente contrário ao daquele que tem coragem de dar a sua vida pelas ovelhas. Então, o texto está falando do ladrão, daquele que rouba, daquele que tira da ovelha. Então Jesus deixa claro que um é um bom pastor, aquele que tem coragem de dar a vida pela ovelha. O outro é o mercenário. Então o texto em si não está falando do diabo, claro. Eu posso sim fazer uma comparação,
né? Eu posso parafrasear com algum outro texto, eu posso colocar o texto e aplicá-lo dessa forma, mas eu não posso dizer que João, capítulo 10 e verso 10, diz lá que o diabo veio para matar, roubar e destruir, porque não está falando acerca do diabo. Uma terceira coisa que eu queria compartilhar com você, também é um jargão muito conhecido que diz que não cai uma folha da árvore se não for por permissão de Deus. O que é interessante também, irmãos, com relação a esse texto, é que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e versículo de número 29, um texto muito parecido, quando Jesus está falando que não se vendem lá os pássaros, e o texto vai dizer que não cai um desses pássaros na terra sem que não seja por consentimento da parte de Deus. Mas nós precisamos entender, meus queridos e amados irmãos, que também não existe esse texto na Escritura. E melhor dizendo, esse texto até existe. E se você conhece o Alcorão, esse texto está exatamente contido dessa forma na sexta surata do Alcorão, no verso 59. Então, nós precisamos ter esse cuidado para nós não pregarmos o Alcorão no lugar da Bíblia Sagrada. Mas nós não encontraremos na Escritura esse texto que fala exatamente dessa forma. Encontraremos textos semelhantes. Também acredito que não deixam de ser verdades, mas chamo eu de equívoco dizer que está contido na Escritura sem que o texto esteja. Uma quarta frase que é muito citada, que também não se encontra na Escritura, é aquele que diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Nós bem sabemos, irmãos, que a palavra de Deus ela foi, ela é e ela sempre vai ser a mesma palavra. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, quer no futuro, ela sempre irá ser a palavra de Deus imutável. Aquela que não pode ser, e a própria Escritura diz que não pode ser alterada. E o que é que na verdade se renova a cada manhã? Esse texto nada mais é do que uma má interpretação de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versículos 21 e 22, quando diz, o texto lá é muito enfático, é muito bem claro, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Ou seja, não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. O que se renova a cada manhã é a misericórdia de Deus para que eu e você não sejamos consumidos. Então, é por causa dessa misericórdia que todos os dias se renovam a favor das nossas vidas, que nós não somos consumidos pela má pessoa que nós somos. Uma quinta coisa que eu queria também compartilhar com você, que também não está na Escritura, é aquele velho jargão que diz que Jesus foi no inferno, tomou as chaves da mão do diabo. Muitos até dizem que Jesus agiu de algumas formas, como já vi em algumas pregações, tomou as chaves do diabo, e aí nós escutamos uma série de coisas com relação a isso. Eu preciso dizer para você, meu irmão, que o diabo nunca teve a chave do inferno. Alguns pensadores até costumam dizer que o diabo é tão inútil que nem a chave da própria casa onde vai morar ele não tem. E nunca teve, irmãos. O inferno foi criado e permanece sob o controle total e domínio de Deus. Deus é dono de todas as coisas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus fez o inferno para colocar o homem. O homem vai para lá com as suas próprias pernas. Deus, ele criou o homem perfeito.
E a própria Escritura vai nos deixar claro que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O homem é que insiste em manter a vida pecaminosa e ir para lá. Mas Apocalipse capítulo de número 1 e verso de número 18, você vai ver o próprio Senhor dizendo: eu tenho as chaves do abismo, eu tenho as chaves da morte. Sempre você vai encontrar todos os textos na Escritura onde Deus, o próprio Cristo, tem essa chave nas suas mãos. O diabo nunca possuiu as chaves do inferno. O diabo nunca teve controle particular de outra coisa a não ser da mentira da qual ele é pai. E por fim, eu quero compartilhar com você um sexto texto. Eu tenho vários de todas as leituras que eu fiz das Escrituras e fui grifando e separando aquilo que não existia, que muitas vezes escutava. E por fim, eu falo de 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 6. 2 Coríntios 3,6 é um dos textos que mais me dói quando eu vejo alguém citar, porque muitos citam como uma afronta àqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. É aquele texto que muitos usam que diz assim: a letra mata, irmão, e o Espírito vivifica. Esse negócio de estudar muito, o cara finda morrendo espiritualmente. Isso é uma mentira, irmãos. A Bíblia, ela nos orienta a buscar o conhecimento da parte de Deus, a se fortalecer na palavra, a ler de dia e de noite, a buscar ao Senhor de dia e de noite no conhecimento, na sabedoria. E esse texto é mais uma das más interpretações da Bíblia Sagrada. E você encontra várias pessoas criticando pessoas que gostam de estudar através desse texto. Porque diz: a letra mata, como se a letra fosse a Escritura, os textos contidos na Escritura, e não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, Paulo está fazendo uma separação entre a lei e a graça, A letra aí são as leis do Antigo Testamento, aquelas leis que foram escritas em pedras. Paulo está querendo dizer que o homem não consegue viver pela lei, como a própria Bíblia diz, irmão. Se você cumpre 9, ou cumpre todos, mas você tropeça em um, você se tornou culpado de todos. Não tem como viver pela lei, porque a lei não consegue aperfeiçoar nada. Então, é importante você colocar no seu coração essa verdade, de que isso é mais um jargão de pessoas maldosas. A letra é a lei do Antigo Testamento. A lei não pode salvar, a letra mata, mas o Espírito da graça, o Espírito de Cristo vivifica. Por isso que hoje nós não vivemos mais pela lei, não mais pelos 10 mandamentos, não mais por tudo aquilo que ficou no passado. Obedecemos sim e vemos alguns princípios, mas não vivemos mais pela lei, porque a Bíblia diz que a lei, com o sangue de animais, não tem como purificar pecado. O que purifica é o sangue de Cristo, vivendo por meio da nova aliança em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu peço que essa palavra entre no seu coração e que você receba como aprendizado para você também. Que você receba essa palavra como incentivo para não escutar e sair repetindo tudo. Tudo isso que eu citei são jargões que foram citados um dia e saíram sendo repetidos sem que fossem examinados na Escritura. Então, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida muita graça, muito amor, muita misericórdia, muita compaixão, muito entendimento, muita sabedoria, para que através da palavra de Deus Ele possa te fortalecer. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus opere na sua vida grandiosamente e que tudo seja para a glória e louvor do nome dEle. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e fique com a graça de Deus.